Você já se pegou pensando: por que eu sou tão duro comigo mesmo? Ou será que algum dia vou me sentir suficiente? Essas perguntas muitas vezes nos acompanham como ecos silenciosos, roubando nossa paz e nos desconectando de quem realmente somos. O amor próprio não é egoísmo, é a base de tudo. Sem ele, as críticas internas se tornam mais altas, a autoestima se dissolve e a vida parece um ciclo pesado e interminável. Mas se você pudesse mudar isso, e se existisse uma maneira de se reconectar com a sua essência, aquela versão autêntica, leve e equilibrada que sempre esteve aí, mas que, com o tempo, foi sufocada pelas demandas da vida e das expectativas alheias. Nesse vídeo, vou mostrar como resgatar o auto-amor, superar essas vozes internas negativas e criar a harmonia que você merece viver. Fique comigo, porque isso pode mudar completamente a sua forma de se enxergar. Já parou para pensar em como nos afastamos de quem realmente somos? Isso não acontece de repente. É um processo lento, quase invisível, que começa com pequenas concessões. Nos adaptamos para agradar, ignoramos nossos sentimentos para evitar conflitos ou simplesmente nos distraímos com a correria do dia a dia. Aos poucos, nossa essência vai se apagando e aquele brilho único que carregávamos se torna apenas uma lembrança distante. Grande parte dessa desconexão vem das expectativas externas. Desde cedo, somos bombardeados por mensagens que dizem o que devemos ser, como devemos agir ou até mesmo como devemos nos sentir. Se não atendemos a essas expectativas, surge uma voz crítica dentro de nós, um reflexo de tudo o que acreditamos que está errado conosco. Essa voz nos convence de que não somos suficientes e, o pior, começamos a acreditar nela. Para muitos, viver no piloto automático é a única forma de lidar com a vida, mas nesse modo perdemos a capacidade de ouvir a nós mesmos. Deixamos de questionar: o que realmente importa para mim? Ou eu estou vivendo a vida que quero ou apenas sobrevivendo? Assim, a desconexão se aprofunda e junto com ela a sensação de vazio. Mas há uma boa notícia: isso não precisa ser permanente. A desconexão pode ser curada. O auto-amor é o caminho para nos reconectarmos com quem somos de verdade. E é sobre isso que vamos mergulhar no próximo capítulo. Muitas vezes, a falta de auto-amor não é óbvia. Ela se manifesta de formas sutis, como escolhas que parecem inofensivas, mas que aos poucos drenam nossa energia e minam nossa autoestima. Então, como saber se você está desconectado do auto-amor? A primeira pista está nos pensamentos. Você costuma se criticar com frequência, mesmo por coisas pequenas? Talvez diga a si mesmo: eu não sou bom bastante, ou por que eu sempre erro? Essas críticas internas criam um ciclo de autossabotagem, onde você se convence de que merece menos do que realmente vale. Outro sinal está nas suas emoções. Você sente que carrega uma tristeza constante, mesmo sem motivo aparente? Ou talvez sinta uma ansiedade que surge ao pensar no futuro, como se algo sempre estivesse faltando? Essas emoções não são fraquezas. Elas são mensagens do seu interior tentando avisar que algo precisa de atenção. O auto-amor, ou a falta dele, também aparece nas suas ações. Por exemplo, você tem dificuldade em dizer não para os outros, mesmo quando isso prejudica seu bem-estar? Ou evita cuidar de si mesmo, colocando as necessidades de todo mundo acima das suas? Esses comportamentos podem parecer altruístas, mas muitas vezes refletem um sentimento mais profundo de não se sentir digno de priorizar a si mesmo. Outro comportamento comum é a tendência a buscar validação externa. Você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir completo? Se a resposta for sim, isso pode ser um sinal de que a conexão consigo mesmo foi enfraquecida. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformar sua relação consigo mesmo. Quando você se torna consciente do que está acontecendo, pode finalmente começar a questionar: por que trato os outros com tanta compaixão e empatia, mas não ofereço o mesmo para mim? Essa pergunta pode parecer simples, mas é poderosa, porque abre espaço para mudança. No próximo capítulo, vamos falar sobre como cultivar o auto-amor na prática e, aos poucos, reconstruir a relação mais importante da sua vida, a relação com você mesmo. Se reconectar consigo mesmo é um processo que exige intenção, mas a recompensa é imensurável. O auto-amor não nasce de grandes gestos. Ele floresce em pequenos hábitos diários que, juntos, criam uma transformação poderosa.
Vamos falar sobre como você pode começar essa jornada hoje, de forma simples, mas profundamente transformadora. Primeiro, mude o tom da conversa interna. O primeiro passo para cultivar o auto-amor é transformar sua voz interior em uma aliada. Observe como você fala consigo mesmo nos momentos de falha ou dificuldade. Em vez de se criticar, pergunte-se: o que eu diria a um amigo que está passando por isso? Trate-se com a mesma gentileza e empatia. Essa prática pode parecer desconfortável no início, mas com o tempo, ela redefine sua percepção sobre quem você é e o quanto você merece seu próprio apoio. Segundo, priorize suas necessidades emocionais. Quantas vezes você ignorou o que sentia para atender às expectativas dos outros? Comece a identificar suas próprias necessidades emocionais. Pergunte-se: o que eu realmente preciso agora? Talvez seja um momento de descanso, uma conversa sincera ou até mesmo um tempo sozinho para se reconectar. Atender a essas necessidades não é egoísmo, é um ato de respeito consigo mesmo. Terceiro, crie rituais de cuidado pessoal. O autocuidado vai além de momentos de lazer ou estética. É sobre honrar o seu corpo, sua mente e suas emoções. Isso pode significar estabelecer uma rotina de sono saudável, alimentar-se com consciência ou criar um espaço para práticas que nutram sua alma, como meditação, escrita, leitura ou momentos de gratidão. O segredo está em transformar esses rituais em lembretes diários de que você merece cuidado e atenção. Quarto, redefina sua relação com o erro. Amar a si mesmo também significa aprender a se perdoar. Todos cometemos erros, mas em vez de usá-los como prova de que não somos suficientes, encare-os como oportunidade de aprendizado. Pergunte-se: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva traz leveza e permite que você cresça sem carregar o peso da culpa. Quinto, cerque-se de estímulos que reforçem o auto-amor. A quem você tem dado ouvidos? Com quem você tem convivido? Reflita se as pessoas e conteúdos ao seu redor estão contribuindo para o fortalecimento do seu auto-amor ou minando sua confiança. Escolha estar perto de quem te incentiva, inspira e valoriza. Da mesma forma, consuma livros, vídeos e músicas que promovam mensagens de elevação. Cultivar o auto-amor não é sobre perfeição, mas sobre consistência. É natural ter dias difíceis, mas o que importa é o compromisso em se lembrar, dia após dia, de que você é digno de respeito, cuidado e amor, especialmente o seu próprio. No próximo capítulo, vamos explorar como o auto-amor transforma não apenas a relação consigo mesmo, mas também todas as áreas da sua vida, criando um impacto que vai muito além de você. Quando você começa a cultivar o auto-amor, algo extraordinário acontece. Não é apenas a sua relação consigo mesmo que muda, mas tudo ao seu redor também, porque o modo como você se trata define o padrão para o mundo. Vamos explorar como essa transformação reflete em diferentes áreas da sua vida. Primeiro, relacionamentos mais saudáveis. O auto-amor cria um filtro natural para as conexões que você estabelece. Quando você reconhece o seu valor, para de aceitar menos do que merece. Você deixa de buscar aprovação ou afeto em lugares errados, porque já está completo por dentro. Isso não só atrai pessoas que respeitam e valorizam você, como também fortalece os laços existentes, porque eles passam a ser baseados em autenticidade e reciprocidade. Além disso, o auto-amor permite que você estabeleça limites claros, algo essencial para preservar sua energia emocional. Dizer não quando necessário se torna um ato de amor, não apenas consigo, mas com os outros, porque uma versão equilibrada de você é sempre a melhor versão. Segundo, carreira e realização pessoal. Quando você se conecta com sua essência, começa a enxergar seus talentos e habilidades com novos olhos. O medo de falhar ou de não ser suficiente diminui, e você se sente mais preparado para buscar oportunidades alinhadas ao que realmente importa para você. Além disso, o auto-amor traz clareza. Em vez de seguir o que a sociedade ou outras pessoas esperam de você, você passa a escolher caminhos que fazem sentido para a sua alma. Isso cria uma sensação de realização que não está apenas ligado ao sucesso externo, mas ao alinhamento interno. Terceiro, saúde física e mental. Seu corpo é um reflexo do quanto você o valoriza. Quando você cultiva o auto-amor, cuidar de si deixa de ser uma obrigação e se torna um prazer.
Você passa a ouvir o que seu corpo realmente precisa, seja descanso, movimento ou nutrição adequada. Na saúde mental, a mudança é ainda mais perceptível. O peso das críticas internas diminui e a paz começa a ocupar o espaço antes dominado pela ansiedade ou insatisfação. O auto-amor também fortalece sua resiliência, ajudando você a enfrentar os desafios com mais equilíbrio e confiança. Quarto, uma nova leveza na vida. A maior transformação talvez seja essa. A vida se torna mais leve quando você para de lutar contra si mesmo e passa a ser o seu próprio aliado. As coisas começam a fluir. Problemas que antes pareciam enormes perdem força, porque agora você tem a capacidade de enfrentá-los com calma e perspectiva. O auto-amor não elimina todos os desafios, mas muda a forma como você os encara. Ele cria uma base sólida onde você pode se apoiar nos momentos difíceis, sabendo que, independentemente do que aconteça, você está do seu lado. No próximo capítulo, vamos explorar como manter o auto-amor vivo, mesmo nos dias mais difíceis, e o que fazer quando a velha voz da autocrítica tenta retornar. Nem sempre é fácil manter o auto-amor vivo. Haverá dias em que as velhas vozes da crítica interna irão tentar retornar, ou momentos em que as circunstâncias externas parecem conspirar para te derrubar. Mas é exatamente nesses momentos que o auto-amor se torna mais essencial. Ele é o que te mantém firme, mesmo em meio às tempestades. Primeiro, reconheça os dias difíceis sem julgamento. O primeiro passo é aceitar que dias ruins acontecem. Está tudo bem. Não é um sinal de fracasso ou de que você perdeu o progresso feito. O auto-amor significa se permitir sentir, sem a necessidade de se justificar ou reprimir suas emoções. Pergunta-se: o que eu preciso agora para me acolher nesse momento? Às vezes, é tão simples quanto respirar fundo e dar um tempo a si mesmo para processar as coisas. Segundo, crie um kit de apoio emocional. Ter ferramentas práticas para lidar com momentos difíceis pode ser um divisor de águas. Esse kit pode incluir coisas como frases de afirmação que te lembram do seu valor, como "eu sou digno de amor, mesmo quando erro", uma playlist de músicas que te inspirem e elevem sua energia, práticas de autocuidado rápido, como escrever sobre o que está sentindo, meditar por 5 minutos ou até mesmo tomar um banho quente e consciente. Essas pequenas ações não resolvem tudo, mas ajudam a reconectar você ao momento presente e ao cuidado consigo mesmo. Terceiro, relembre o porquê da sua jornada. Nos dias difíceis, é fácil esquecer o motivo pelo qual começamos. Por isso, é importante manter algo que te lembre da sua essência. Pode ser uma carta que você escreveu para si mesmo, escrevendo quem você deseja ser e o que essa transformação significa para você. Ler essas palavras em um momento de fragilidade pode ser o impulso necessário para retomar o caminho. Quarto, não tenha medo de pedir ajuda. Auto-amor não significa lidar com tudo sozinho. Na verdade, reconhecer quando precisamos de apoio é um dos maiores atos de amor próprio. Conversar com um amigo, buscar orientação profissional ou até mesmo assistir a conteúdos que te inspirem pode te ajudar a recarregar as energias. Quinto, tenha paciência com o processo. Lembre-se de que o auto-amor não é uma linha reta. Haverá avanços e retrocessos, e isso faz parte do aprendizado. Seja paciente consigo mesmo e celebre até os menores passos na direção certa. Cada vez que você escolhe se tratar com gentileza, está fortalecendo sua conexão com sua essência. Os dias mais desafiadores também são os que oferecem maior potencial de crescimento. Eles te ensinam sobre resiliência, sobre o que realmente importa e sobre como, mesmo quando as coisas parecem difíceis, você pode se manter fiel a si mesmo. Na segunda parte desse vídeo, vamos explorar como o auto-amor não é apenas um benefício pessoal, mas também um presente que você oferece ao mundo ao seu redor. Nos vemos em breve na segunda parte desse vídeo.